Fala, pessoal! Torcedor colorado, que partida patética que o Inter fez contra o Guarani de Bagé. O Internacional, simplesmente no primeiro tempo, tomou 2-0 nos primeiros 20 minutos, com Tony Júnior sendo o destaque, fazendo o gol e dando uma assistência. O Inter, que não perdia para o Guarani de Bagé há 56 anos, foi lá e perdeu. O Guarani de Bagé era o lanterna, o Inter era o líder, o Inter foi lá e perdeu. O Inter já tinha tropeçado com as reservas no jogo contra o São Luís, foi lá e escalou todos os reservas de novo. E aí que tá, o Inter não pode vir mais com aquele discurso de Sele Inter. Como o Inter tem um elenco preparado para todas as competições. Não tem! O Inter, os reforços que vieram, foi para resolver e ter mais algumas opções no banco de reservas. A nível de titularidade, talvez quando chegue o Borré vai ser titular e vai ser uma boa opção no ataque. Fora isso, os jogadores que chegaram. Ivan era para cumprir uma carência de faltar ter um goleiro reserva. E no seu primeiro jogo, ele foi lá e se machucou no primeiro tempo. Robert Renan é para uma carência que o Inter tem de faltar ter zagueiros reservas. E ele se mostrou um zagueiro interessante. Johan é para ser uma opção interessante do meio para frente no banco. E até agora, teve um jogo que ele foi bem com os titulares, outros com as reservas que o meio de campo estava perdido. Alário é para ter mais uma opção no ataque. E por enquanto ele está desembocado porque ele veio de 8 meses de inatividade e por enquanto ele está naquela ansiedade de fazer o seu primeiro gol. Então o Internacional, ele reforçou o banco porque, se lembram do banco do ano passado do Internacional? Essas partidas do Gauchão estão lembrando de por que o Internacional foi lá e focou na Libertadores. Porque não tinha banco para jogar 3 competições. O Inter, esse banco, está tendo dificuldade no Gauchão contra os times do interior, fora de casa. Então, para de escalar todos os 11 reservas. O Inter, no revezamento, preserva 4, 5, 6 jogadores para todo mundo ir adquirindo o ritmo físico e tendo oportunidades. Mas o Inter não tem um elenco para botar 11 reservas e ganhar. Por isso que eu digo que se quer pensar mais à frente em ser campeão brasileiro ou disputar o título brasileiro, o Inter tem que reforçar. Porque no Brasileirão, muitas vezes tu vai ter desfalques. Tu tem que ter basicamente um banco inteiro reserva bom. E o Inter tem opções interessantes no banco. Tem o PH, que é ok, o Luca, que é ok. O Bruno Henrique, em tese, era para ser reserva, mas como o Inter não tem ainda o primeiro volante, ele está sendo titular. Daí tem no sistema defensivo o Robert Renan, tem o goleiro, tem o Hugo Malo na lateral e basicamente parou por aí. O Inter não tem muitas opções. O Inter não tem, por exemplo, o que tinha o Fluminense na temporada passada, que tinha um John Kennedy que entrava no segundo tempo e resolvia, que tinha um Lima que era um bom jogador. O Inter não tem um elenco que, por exemplo, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, tem o São Paulo. Ou seja, as contratações que o Inter teve foi para rechear o banco. E das 5 contratações, 3 estão jogando, porque o Ivan se lesionou e o Borré chega no meio do ano. Por isso que eu cobro, sim, precisa buscar jogadores no mercado, porque não se pensa mais o futebol com 11, se pensa o futebol com elenco, porque tu vai ter desfalques, vai ter convocações. E, seguinte, o Internacional tem que jogar mais no Campeonato Gaúcho. Já desperdiçou 5 pontos. Os jogos que ele teve com os titulares, por enquanto, ainda não adquiriu aquele ritmo. Teve um jogo bom na temporada até agora, que foi o 3-0 contra o Ipiranga. Por isso, Internacional, pense em revezar os jogadores sem trocar os 11. Que se tu não trocar os 11, melhora as opções. Mas, principalmente, isso serviu como um alerta. Vocês já pensaram se o Inter usa todas as reservas num jogo de Copa do Brasil? Está eliminado. Se usa todas as reservas num jogo de Brasileirão, perde. Isso é para alertar. O Inter tem um bom time. O time do Inter, olha, tá interessante, mas o elenco tá longe. E ontem, o Internacional
era para ter ganhado, porque no segundo tempo botou 4 jogadores já na volta do intervalo, que era o René, Alan Patrick, Arangues e agora está me escapando qual que foi o outro jogador. E depois entrou o Valência. E o Inter teve umas 4 oportunidades de gol para fazer e não fez. Mas o Internacional ontem realmente se precipitou, ficou chuveirando demais na área, faltou trabalhar mais a bola no segundo tempo e agora está em segundo lugar. Chega a ser, meu Deus do céu, está em segundo, não vai se classificar? Não, o Internacional vai se classificar, mas é preciso ligar o sinal de alerta. Fez contratações, mas precisa seguir fazendo porque o elenco do Inter é insuficiente no